São todos bem-vindos em nome de Jesus a este culto online da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro. Damos boas-vindas aos nossos irmãos, membros desta igreja, os nossos amigos que também vão assistir e prestar culto a Deus, através da internet, no seu tablet, no seu celular, na sua televisão. E nós queremos convidar você a estar separando um tempo de 1 hora mais ou menos para adorar ao Senhor. Concentre seu coração, sua alma, todo o seu ser neste momento de adoração. Ofereça o seu melhor para o Senhor. Cante enquanto estivermos cantando com o grupo. Participe da leitura bíblica, ore, feche os seus olhos, concentre também e ore conosco e esteja atento à palavra do Senhor. Todas as músicas e leituras vão ser projetadas para facilitar a sua participação no culto. Quero agradecer muito a Deus, o envolvimento dos irmãos na contribuição, e nossa receita não tem crescido, mas também não tem decrescido. Aqueles irmãos, 50% que são fiéis sempre, continuam sendo. Isso tem possibilitado a igreja fazer algumas obras. A obra de pintura e de reforma do 3º andar, lá das crianças, está bem adiantada. Daqui a pouco eu vou fazer uma filmagem e apresentar aos irmãos em pé está. Nosso espaço ali, que a gente está chamando de espaço gourmet, também está pronto, ficou bonitinho. Estamos iniciando a construção do novo salão Petrovski, que vai ser aqui no térreo, na extensão da sala de oração. Já começamos a quebrar a parede, também está ficando muito bacaninha. Então nós temos podido fazer nesse período estas coisas. Também a nossa igreja não para, nossos diáconos estão ligando para os irmãos mais anciãos, acompanhando eles semanalmente em suas necessidades, pastor cuidando de outras necessidades dos irmãos por telefone, por WhatsApp. Estamos mandando também para todos um comentário sobre o manancial, e você então tem sido acrescentado com este complemento. Também no próximo domingo, dia 19, nós vamos iniciar uma nova forma de EBD. Será uma aula, todo domingo nós vamos mandar esta aula para todos os irmãos, cada domingo um professor. Dia 19 começa Tiago falando sobre como entender o amor de Deus no meio desta pandemia. Então, os professores vão trazer temas variados para essa escola bíblica dominical, através de gravações prévias. Vai ser muito interessante, então acompanhe conosco. As crianças têm o seu espaço com a Flávia, e eles estão interagindo também pela internet. Os juniores também têm o seu espaço com a Camila, e então há um envolvimento de muitos irmãos. Alguns PGMs estão funcionando online. Nós louvamos a Deus por tudo isso. A igreja continua, não obstante não podemos estar reunidos aqui. Então que Deus nos abençoe neste momento, que Ele nos fale ao coração. Nós vamos ouvir agora um prelúdio. Mais uma vez, o nosso grupo de câmara da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, da CIB do Rio, e eles vão cantar Amazing Grace, a Maravilhosa Graça, uma outra versão, vão tocar. Então os irmãos assistam aí, e que Deus abençoe este momento e este culto.
Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar nesse momento adorando o nosso Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor e louvar o Teu nome, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, os Seus feitos, ó Pai, são incomparáveis. Nós somos pequenos na Tua presença, o Senhor é grande, o Senhor cuida de nós. Ó Deus, o Senhor é o Deus eterno, o Deus que não tem início e nem fim, e ainda assim o Senhor se importa conosco. Por isso nós nos inclinamos na Tua presença e nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e por isso queremos Te louvar. Ó Deus, não olha para as nossas imperfeições, olha, Senhor, para o nosso coração, para o nosso desejo de prestar um culto ao Senhor. Ó Deus, mas enquanto estivermos aqui louvando e adorando o Senhor, pela Tua palavra, o Senhor também nos limpe e nos purifique e nos traga, Senhor, para mais perto de Ti. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento todos juntos fazer a leitura bíblica do Salmo 34, versículos de 1 a 4, versículo 7, versículo 8 e versículo 10. Vamos todos juntos ler. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Os leõezinhos podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Meus irmãos, nós temos provado e temos visto como o Senhor é bom. Ele tem sido bom conosco, Ele tem sido bom com a nossa família, Ele tem sido bom com aqueles que estão ao nosso redor. Esse salmo diz como é feliz o homem que nele se refugia. Nós somos felizes, meus irmãos, porque nos refugiamos no nosso Senhor. Nós podemos dizer isso, nós temos essa felicidade porque cremos e confiamos no Senhor, e por isso a Ele vamos dar toda a glória, vamos cantar com toda a alegria. A Deus demos glória com grande fervor. Enquanto o grupo estiver cantando, meu irmão, cante aí na sua casa, louve ao Senhor, cante com toda a alegria e louve ao nosso Deus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança
nos céus com os santos em luz. Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Soberano sobre a terra, Senhor, tudo pertence a Ti. E nós estamos aqui reunidos com o nosso coração cheio de alegria por estarmos na presença do Senhor. Vamos dizer que Ele é soberano sobre toda a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Convido os irmãos que estão nas suas casas, nos seus lares, os amigos que também estão conosco, para juntos fazermos a leitura bíblica no Salmo 89, versículo 1. Vamos fazer juntos essa leitura? As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Nós sabemos que a bondade do Senhor, a misericórdia e a graça dele se renovam todos os dias sobre nossas vidas. E ele, mesmo sendo o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus, ele enviou o Senhor Jesus para nos salvar. E nós vamos cantar esta música agora que diz que o Rei da Glória, o Rei dos Reis, sim, Cristo entregou a sua vida, ele a entregou de forma espontânea para que nós tivéssemos a salvação. Cantemos todos juntos. Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá Foi este Jesus, que é o Rei da Glória, que é o Rei dos Reis, que disse as palavras que estão no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 13 a 15, que vamos ler agora. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos,
porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido, e não há nada melhor para nós do que sabermos que somos amigos de Jesus e Ele é o nosso amigo. Nesse momento nós vamos ouvir a mensagem musical do irmão Tiago Terra, com a música chamada O Amigo. E logo após, nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor proferida pelo pastor Valmir Vieira. Que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Renunciou. Amados irmãos, eu quero convidar a atenção de todos para a palavra do Senhor ao nosso coração, que este servo possa ser fiel
na transmissão e interpretação da palavra. E eu oro ao Senhor para que Ele abençoe cada momento deste sermão para edificar a mim e a vida dos irmãos. O versículo no qual vou meditar está em Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos capítulo 15, verso 21, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Em outra versão, e obrigaram certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Amados irmãos, esta é uma história resumida em um versículo, mas extraordinária. Conta a história de um homem judeu que nasceu numa cidade chamada Cirene, no norte da África. Não é muito certo se ele estaria vindo de lá para participar da festa da Páscoa em Jerusalém. Então ele chegou 1 ou 2 dias antes a Jerusalém. O texto diz que ele vinha do campo. Pode ser que ele fosse natural de Cirene, mas já morava ali na região da Palestina e na região mais no interior, no campo. E, de qualquer maneira, estava ali na cidade de Jerusalém, alegre, emocionado, porque era um sonho para todo judeu participar da festa da Páscoa. E ele queria, então, estar envolvido com aquela situação. Mas ele estava andando pelas ruas e começou a perceber que alguma coisa estava anormal naquela sexta-feira. E ele perguntou às pessoas, e certamente disseram que haveria uma crucificação naquele dia. Aliás, 3. E que era um determinado homem, o principal ali, chamado Jesus, e que era alguém que fez milagres, que ensino, mas que contrariou o Império Romano e os religiosos judeus da religião judaica. Então ele, de alguma forma, ele era bom, mas contrariou a minha religião, então ele ficou meio neutro nessa situação. Então, ele então se posicionou ali no caminho e por onde passaria os crucificados, e especialmente Jesus. E ali, de longe, ele avistou então Jesus carregando uma cruz. Nós não sabemos ao certo se era uma cruz completa ou só a parte horizontal da cruz, que também era muito pesada, uma vez que a parte vertical estaria já cravada lá e talvez levasse só a horizontal. Mas, de qualquer maneira, era um grande peso e para alguém que já havia sido açoitado várias vezes, que sangrava por causa de uma coroa de espinho, que passou 2 ou 3 noites angustiado no Getsêmani e também muitas açoites. Então, certamente, seu corpo estava muito debilitado. E os soldados, então, caminhavam com Jesus em direção ao Monte do Calvário, e era costume colocar o condenado, alguém com uma placa, dizendo o crime que aquele condenado havia cometido. E a placa disse: este é Jesus, Rei dos Judeus. Os judeus lá tentaram
dissuadir Pilatos para mudar, não o rei dos judeus, mas que se diz ou que quer ser rei dos judeus. Por isso estava sendo crucificado. Pois bem, e ele viu então Jesus e aqueles 4 soldados que formavam o cortejo, e ele então ficou ali. Bom, isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. E aí, então a debilidade de Jesus fez com que ele várias vezes caísse, ele não estava suportando o peso. E os soldados talvez certamente tentaram reanimá-lo com brutalidade, mas perceberam que de fato ele não ia conseguir completar o seu trajeto. E aí olharam em redor, à procura de um homem forte e trabalhador do campo, e deram com os olhos em quem? Simão. E Simão, naturalmente, entrou em desespero quando olharam para ele. E aí um dos soldados pegou uma espada, e esse era um ato, diz o texto bíblico, que constrangeram, obrigaram, forçaram um certo Simão Cirineu a carregar a cruz. E esse ato de constrangimento era um ato natural que os romanos faziam para com os povos dominados. E no caso ali, eles dominavam ali Jerusalém e toda a Judeia. E então um dos soldados de patente maior dizia: eu te constranjo em nome do imperador a carregar a cruz para este infeliz que não está conseguindo. E ele então acabou tendo que fazer isto, e nada satisfeito, porque esse não era o projeto dele naquele momento, e sentindo-se humilhado e preocupado em ser confundido com um criminoso também, e o seu coração, que estava alegre, passou a ficar triste, aborrecido e até com uma certa raiva da pessoa para quem ele estava carregando a cruz. E pensava consigo: eu não fiz nada, por que eu vou ter que passar essa situação em nome deste aí que é o pecador? Meus irmãos, não sabemos exatamente o que aconteceu nessa caminhada até o Calvário, mas algo aconteceu. E não somente aconteceu ali, mas aquela cena de carregar a cruz marcou profundamente o coração de Simão Cirineu. E tempos depois, quando ele foi conectando as histórias, as coisas, e de alguma maneira a mensagem do Evangelho chegou ao seu coração, e aquilo impactou sua vida. Talvez Jesus não tenha deixado, certamente, de falar alguma coisa com ele, mesmo ali, naquele instante de profunda dor e sofrimento. Só sabemos que este homem é citado nas Escrituras, e é interessante como ele é citado. E tudo indica que ele veio a se converter, e não somente ele, mas a sua família. Mas o carregar a cruz é um desafio que o Senhor Jesus coloca a todos nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Foi exatamente isso que Simão fez, literalmente. Simão Cirineu carregou a cruz. Mas o texto diz: toma a tua cruz. Na verdade, Simão estava carregando exatamente a sua cruz, porque aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era de todos nós pecadores, nós é que a merecíamos por causa dos nossos pecados, mas ele tomou sobre si esta cruz para salvar a humanidade. E eu devo imaginar que, na medida em que Simão caminhava, seu coração ia sendo transformado de raiva em amor, em sentimento bom, de alguma coisa de constrangimento, em alguma coisa de glória, digamos assim, de alegria.
Eu posso depois imaginar que tempos depois, Simão devia ter um sentimento de profunda alegria e de profunda satisfação de ter participado do momento mais sublime da história da humanidade, o momento da redenção. Daí então, a primeira bênção que a gente recebe por levar a cruz, nos comprometer com Jesus, envolver-nos na sua obra, temos também dar o nosso testemunho, o nosso envolvimento, ainda que com sacrifício, mas um sacrifício bem menor, mas tudo isso envolve de alguma maneira o nosso carregar a cruz. Então, a primeira bênção é participar do sofrimento de Cristo pela redenção do mundo. Nós somos chamados a tomar a cruz. Nós somos chamados no Novo Testamento a participar dos sofrimentos de Cristo. Isto é uma glória para nós. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Nós somos herdeiros da cruz. Estamos debaixo da cruz. A cruz é a nossa glória. É nosso poder, nossa honra. Dela vem tudo isso. Então, Simão Sirineu, no primeiro momento, sem o saber, estava participando do sofrimento de Cristo. E ele deve ter imaginado, durante alguns minutos, eu minimizei, atenuei o sofrimento de Cristo. De alguma forma, eu pude aliviá-lo para que ele descansasse, porque ainda experimentaria uma grande dor. Depois de convertido, você imagina a glória que ele sentia, a alegria que ele sentia em relação a isso. E então Simão representa, e essa cena representa a vida cristã, tomar a cruz de Jesus Cristo. E aquela cruz, como eu disse, não era de Jesus, era de Simão também. Então ele carregava a sua própria cruz, literalmente. Então a primeira bênção é a bênção de a gente participar do sofrimento de Cristo. Eu carrego a cruz com o meu envolvimento na obra, com a minha dedicação, com o meu testemunho, com perseguições na vida cristã, com pressões do mundo, com pressões de Satanás, com pressões da carne. E a gente tem essa luta, esse sofrimento que Cristo teve de forma muito maior. Mas isso nos alegra o coração, saber que a gente está participando da obra de redenção da humanidade. A segunda bênção, meus irmãos, é a bênção da influência, de nós podermos influenciar a salvação e a consagração da nossa família. Quando eu carrego a cruz do compromisso, da responsabilidade, do testemunho, do amor, da dedicação, isso, de alguma forma, afeta, influencia e abençoa a nossa família. Olha, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito 25 anos depois, mais ou menos, 25, 30 anos depois desse episódio. Não tinham escrito ainda, porque tudo isso estava sendo passado com o querigma, com a pregação oral, mas sentiram necessidade de escrever. E Marcos foi o primeiro evangelista a escrever o Evangelho. Depois dele, Mateus, Lucas e por último, João. Mas Marcos, quando escreveu, ajudado por Pedro nas lembranças, ele escreveu em primeiro lugar para a igreja de Roma. E a igreja, os cristãos romanos receberam essa carta primeiro, ela foi direcionada para os romanos. E nessa carta, neste evangelho, por isso que Marcos faz referência a Alexandre de Rufo. Ele diz, e constrangeram um certo Simão, pai de Alexandre de Rufo. Mas por que botar o nome de alguém ali no meio do evangelho que a gente nem conhece? Mas os crentes de Roma conheciam Alexandre de Rufo e a família dele. E eram líderes da igreja, eram pessoas influentes. Isso é sinal de que aquele judeu ortodoxo que era Simão tornou-se um cristão. E não somente isso,
levou a sua família à conversão, a sua esposa e também os seus filhos. Por isso que, lá em Romanos capítulo 16, verso 3, Paulo terminando a carta, ele vai dizer: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então, o relacionamento do apóstolo Paulo com esta família de Simão Cirineu era muito forte, a ponto de ele chamar a viúva, digamos, naquela situação, ou naquele momento, 25, 30 anos depois, talvez Simão já não estivesse ali, mas a esposa, já anciã, ela foi como uma mãe para mim. Então, ela era uma crente da igreja de Roma, e os filhos também. Então, aquela experiência de carregar a cruz fez com que o coração de Simão se modificasse e influenciasse a sua família. Meus irmãos, isso acontece quando a gente assume o testemunho cristão, quando a gente carrega a cruz, quando os nossos filhos, nossa família vê que nós levamos a sério a nossa fé, que nós temos um comportamento diferenciado, que há alegria, louvor, há prazer em servir e cantar ao Senhor, sem fanatismo, mas com naturalidade. O nosso comportamento diferenciado, a nossa ética diferenciada, a nossa maneira de enxergar o mundo, nossa esperança no coração, essas coisas vão influenciando nossa família e vão trazendo as pessoas pouco a pouco a nós, ao Evangelho. E é isso que a gente quer, a salvação dos nossos queridos. Em terceiro lugar, a terceira bênção, meus irmãos, é garantir vitórias espirituais. Porque quando você carrega a cruz do compromisso, da fidelidade, do envolvimento com a obra do Senhor, você então tem vitórias espirituais. A gente está sempre querendo vitórias materiais, vitórias físicas, mas a mais importante e sublime é a vitória espiritual. E só com a cruz de Cristo, com o testemunho de Cristo, que a gente tem vitórias espirituais contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo. Não tem como lutar contra o pecado sem cruz. Não tem como lutar contra Satanás sem cruz, sem estarmos escondidos atrás da cruz. Porque Satanás odeia a cruz e ele foge dela, porque ela é a glória da nossa redenção e da nossa libertação. Então, os filhos de Deus têm que ter compromisso, levando a sua cruz, sua responsabilidade, porque se a gente for abrindo mão da nossa cruz, e parece que muitos cristãos vão deixando de levar a cruz, deixam ela em casa, quando vão para algum lugar, ou então vão diminuindo. Há uma lenda muito interessante que conta a história de um grupo de pessoas, é uma lenda, um grupo de pessoas que caminhavam carregando a sua cruz, e chegaram aí, quando iam caminhando, achavam que estava muito pesada, então iam lá, cortavam um pedacinho da parte vertical da cruz, e bom, vamos lá, mas depois andavam mais ainda está pesada, então cortavam mais um pedacinho da parte vertical, um pouquinho da horizontal, e aí a cruz ia ficando pequena. Às vezes a gente vai apequenando a nossa cruz, nosso testemunho, nosso compromisso com Deus, nossa vida cristã vai ficando pequena, vai ficando incipiente. Aí, diz a lenda que eles então tiveram que atravessar de um lugar para um outro lugar, onde eles iriam, mais alto, com mais vitórias, com mais bênçãos. E aquele que não cortou a sua cruz, colocou lá a sua cruz, ela deu exatamente o suficiente para ele passar, ele passou, pegou a sua cruz, e os outros que cortaram a cruz, elas não podiam completar a trajetória, e ficaram ali parados. Essa lenda ilustra que às vezes a gente vai abrindo mão da cruz, e quando vem os desafios, as dificuldades, quando vem as provações, quando vem as opressões malignas, a gente fica envergonhado, porque a gente não tem cruz, não tem testemunho, não tem vida, não tem fé, não tem confiança, não tem esperança. Essas coisas foram comidas, nossa cruz foi comida, foi deteriorada.
pelo nosso testemunho, nossa descrença, nossa indiferença. E em quarto e último lugar, meus irmãos, da bênção de levar a cruz, é levar a cruz sem sentir o seu peso. Levar a cruz sem sentir o seu peso. Eu posso imaginar que enquanto Simão Cirineu, no primeiro momento que pegou aquela cruz, ou aquele pedaço da cruz, ele deve ter sentido um peso enorme. Porque além do peso da cruz, estava o peso da sua amargura, da sua raiva. Mas enquanto caminhava, olhando para Jesus, refletindo, Jesus falando com ele, seu coração foi se modificando e a cruz foi se tornando mais leve. Muita gente acha que é muito difícil ser cristão, que a gente faz renúncias, que faz sacrifícios. E de fato. Mas para quem é cristão mesmo, convertido, que ama Jesus de todo o coração, que é salvo pela graça do Senhor e tem o seu coração cheio de louvor, de adoração, nada que a gente faça, por mais que tenha compromisso com a nossa finança, com o nosso tempo, com a nossa agenda, com as nossas energias, será pesado. Porque nós amamos o Senhor. E na medida em que amamos, quanto mais amamos, mais leve fica a cruz. Quanto menos amamos, mais pesada é a cruz. Quando os irmãos começam a reclamar, não é fácil ser crente, porque crente tem que dar dito, crente tem que ir na igreja, tem que fazer isso. O membro da igreja começa a reclamar, eu não tenho tempo para cuidar de coisas da igreja, a igreja está sempre sugando a gente. E as pessoas do mundo falam assim que não são cristãos, vocês não saem da igreja, vocês não saem, vocês são muito sacrificados. Eles não sabem que isso não é nenhum sacrifício, porque o nosso amor é tão grande que essa cruz que eles dizem que a gente carrega, não é tão pesada. Agora para eles vai ser, porque eles não têm o coração transformado, não têm um coração de amor e de gratidão por Jesus. Então, a bênção de carregar a cruz é carregar com amor, e quando a gente carrega com amor e gratidão, ela se torna mais leve. Há uma lenda parecida com essa que eu contei, de um grupo de pessoas que caminhava também carregando sua cruz. E as pessoas caminhavam cantando, feliz, mas tinha um rapaz que estava lá com a sua, peraí, a minha cruz está pesada, acho que deram a cruz mais leve, o pessoal, está todo mundo feliz, eu estou aqui cansado de ficar carregando essa cruz. E aí, depois de um dia de caminhada, eles foram descansar, estacionaram as cruzes lá no estacionamento de cruz, e aí, então, diz a lenda que esse rapaz, eu vou trocar, vou pegar essa cruz que o pessoal está cantando, leve. Então, à noite, no escuro, ele foi testar as cruzes. Eu falei, nossa, essa está pesada. Opa, essa também está muito pesada. Até que depois de testar, ele encontrou uma, sem enxergar bem, e aí fez um sinal naquela cruz que ele ia de manhã pegar. E quando correu para lá, viu na claridade, viu a cruz, era exatamente a que ele estava carregando. Não adianta, se a gente não tem amor pelo Evangelho, pelas coisas de Deus, tudo será difícil, tudo será pesado, tudo será sacrifício. Mas quando a gente ama, não será sacrifício. É que nem a historinha da menininha que estava com um negócio grande nas costas, e alguém disse, mas menina, que peso é esse que você está levando? Não é peso não, é meu irmãozinho. Quando a gente ama, não é peso. Quando a gente ama a esposa, o esposo, o sacrifício que a gente faz para o nosso cônjuge, nossos filhos, não é tão sacrifício quanto os outros estão vendo, porque a gente faz com amor. Assim é o reino de Deus. Então, meus irmãos, essas bênçãos são maravilhosas, e a cruz de Jesus não é pesada. O jugo de Jesus não é pesado, do Evangelho. O jugo de Jesus é leve e suave, embora os outros possam achar que não são convertidos, mas nós sabemos como é bom, como é precioso, como nos dá poder, nos dá unção, a certeza de que
ao carregarmos a cruz, participamos do sofrimento de Cristo para a redenção do mundo. Nós influenciamos a salvação e o testemunho da nossa família, dos nossos queridos. Nós temos vitórias espirituais, porque a gente não, sem cruz só temos derrota espiritual, mas com cruz no testemunho temos vitórias espirituais. E não pesa nada. E não pesa porque nós amamos e somos gratos ao Senhor por tudo que fez por nós. Eu quero então convidar você a cantar com a gente a uma música linda chamada Entrega. Talvez você precisa entregar a sua vida, todo o seu ser a Jesus e tomar essa cruz, a cruz do testemunho, do compromisso e caminhar. Eu entrego a ti, faça desta canção a sua oração, o seu desejo de consagração mais e mais ao Senhor. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me para muitas vitórias espirituais. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou tocar, pela vida do Senhor. Tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, em que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. De Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Caminhando para encerrar este culto que estamos oferecendo ao nosso Deus, registro a minha gratidão a todos os irmãos que tornaram possível esta montagem, a equipe aí do Ministério de Comunicação e Multimídia, que está aí nos bastidores. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, o André que ajudou na direção e o grupo de louvor. Os irmãos têm uma semana abençoada. Eu sei que
não está sendo fácil esse distanciamento. Essa semana nós vamos nos pronunciar sobre o voltar a reunir-nos, ainda que de forma limitada e com público bem reduzido. Vamos ver se isso é conveniente a nós. Para muitas igrejas não tem sido, e para algumas estão fazendo experiência. Mas há uma grande preocupação, o número de mortos ainda é muito grande. E nós devemos, nesse domingo, estar chegando aí a 70 mil mortos. É muita coisa, muita gente, muito sofrimento. Pela misericórdia de Deus, nenhum dos nossos irmãos atualmente tem sido afetado. Alguns foram contaminados levemente, mas se recuperaram. Outros um pouco mais, com mais cuidados, mas já se recuperaram. Como alguns dos nossos irmãos, a irmã Gerinha também já se recuperou, graças a Deus. Então, não tenho notícia de que haja entre os membros da igreja alguém contaminado. Às vezes, alguns são contaminados levemente e se recuperam, outros não. Mas há muita gente sofrendo, há muita gente de luto, há muita gente que perdeu o querido, há muita gente que perdeu o emprego, há muita gente que faliu no seu negócio. São os efeitos colaterais dessa situação toda. Mas eu tenho no meu coração que, de alguma maneira, algo maravilhoso vai surgir disso tudo, para o bem da humanidade. E a gente já está vendo isso. Mas eu quero terminar este culto orando, intercedendo pela sua vida, seus problemas, suas lutas, seu lar. Então, onde você estiver, curva a sua fronte e ore comigo. Nosso amado Deus, Senhor do céu e da terra, Senhor das nossas vidas, que tem glória infinita, mas tens o coração voltado para cada uma de suas criaturas e com especial amor para os seus filhos. Senhor, eu quero agradecer-te porque tens preservado as nossas vidas, mas mesmo que sejamos contaminados e tenhamos que enfrentar tratamento e até, quem sabe, a morte, nosso coração se manterá firme em Ti, porque sabemos que quer vivamos, quer morramos, nós somos Teus e vamos para Ti, e nós Te agradecemos por isso. Mas nem sempre podemos dizer isso a tantas pessoas que não têm a fé em Jesus, por isso estão desesperadas, agoniadas, porque não têm perspectiva de vida eterna. Eu quero pedir a Deus que abençoe os lares dos meus irmãos, que haja paz nos seus lares, que haja harmonia nos seus lares, que haja saúde, que os irmãos ali vivendo com mais tempo juntos, sejam pacientes um com o outro, sejam misericordiosos. Enquanto muitos casamentos estão se deteriorando por causa dessa situação, que os nossos casamentos, dos teus filhos, sejam fortalecidos. Que se nos amemos e nos respeitemos e tenhamos misericórdia e compaixão um do outro. Abençoa os nossos filhos, abençoa a nossa igreja, dá-nos uma possibilidade de Deus de em breve a gente voltar a se reunir. Muito obrigado pelo teu amor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua presença sobre vós, cada família, cada irmão e irmã. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus abençoe os irmãos, uma semana abençoada. Vamos terminar este culto ouvindo mais uma vez o pós-lúdio, repetindo a linda música instrumental Amazing Grace, a maravilhosa graça. Amém.